Vamos falar. As angiospermas, a origem desse nome é do grego angios, que significa bolsa, e esperma, que significa semente. Então, seria uma bolsa que envolve a semente. Na verdade, essa proteção da semente, esse anjo da semente é o fruto, né? Então, os frutos que envolvem as sementes. Isso acontece nas angiospermas. As angiospermas possuem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. São as plantas mais completas que existem. Considerando essas estruturas, perceba que em relação às gimnospermas, que eram os pinheiros, sequoias, araucárias, pinos, as angiospermas apresentam duas novidades. Elas apresentam flores e frutos, enquanto que as gimnospermas eram sementes nuas, né? Então, aqui nas angiospermas nós temos flores e frutos. As angiospermas são plantas completas e complexas, são plantas vasculares, quer dizer que possuem vasos condutores de seiva, são fanerógamas, quer dizer que possuem flores. Há uma grande diversidade de forma e tamanho no mundo. Apresentam diversos tipos de raízes, caules e folhas. As angiospermas são as plantas mais numerosas do planeta e elas estão divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. E é sobre esses dois grupos dentro das angiospermas que eu vou falar hoje. As monocotiledôneas são geralmente ervas, à exceção das palmeiras, são as únicas árvores dentro das monocotiledôneas, porque o caule não apresenta câmbio, ele não cresce em diâmetro. As suas raízes são fasciculadas, suas flores são trímeras ou múltiplos de 3 pétalas, as folhas são paralelinérvias e não apresentam pecíolos, já eu vou mostrar isso. E as sementes apresentam uma única folha modificada que armazena reservas, denominada cotilédone. Então, vai ter monocotiledônea, vai ter um único cotilédone. E o cotilédone é essa única folha que armazena reservas para o desenvolvimento do embrião na semente. Então, as monocotiledôneas têm flores trímeras ou múltiplos de 3. Então, 3 pétalas, aqui 6 pétalas. Então, ou são com 3 pétalas ou múltiplos de 3. Então, pela flor, a gente pode identificar se a planta é ou não monocotiledônea. As folhas são paralelinérvias, então as nervuras são paralelas. Depois a gente vai ver como é que são nas dicotiledôneas, tá? Já. A semente, ela tem um único cotilédone, que é essa reserva energética, então, para o desenvolvimento do embrião. Aqui, por exemplo, o milho é uma monocotiledônea. As raízes são fasciculadas ou em forma de cabeleira, então não tem uma raiz central com outras. São várias raízes, assim, parecendo uma cabeleira. Exemplos de monocotiledôneas que nós temos: o capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, aveias em geral, cevada, bambu, centeio, lírio, alho, cebola, banana, bromélias e orquídeas. Todas são angiospermas monocotiledôneas. Agora eu vou falar das dicotiledôneas e depois fazer um apanhado geral dos dois tipos de angiospermas que existem. As dicotiledôneas, vem de 2, então elas vão ter 2 cotilédones facilmente identificáveis. Elas possuem raízes axiais, já eu vou mostrar,
caule com câmbio que produzirá a partir do início do segundo ano de vida anéis de xilema e floema, que são vasos condutores de seiva, que irão aumentar o diâmetro dessa planta. As flores são dímeras, 2 pétalas, tetrâmeras, 4 pétalas, ou pentâmeras, com 5 pétalas. Então, são 2, 4, 5 ou múltiplos desses números. As folhas são retinéveas ou peninéveas, já vou mostrar, com pecíolo, mas a bainha estará ausente ou reduzida. Já eu mostro. E sementes com 2 cotilédones facilmente identificáveis quando retiramos a casca de uma semente de feijão, amendoim ou ervilha, por exemplo. Então, nas dicotiledôneas, elas têm raízes axiais, tem uma raiz central e outras raízes laterais que se ramificam. As flores são dímeras, 2 pétalas, tetrâmeras, então com 4 pétalas, ou pentâmeras com 5 pétalas, ou múltiplos desses números, tá bom? As folhas são retinéveas ou peninéveas, então em forma assim de uma pena. Tá vendo isso aqui, É como se fosse uma única folha. Na verdade, tá dividido aqui como se fosse uma pena. Essa aqui é uma única folha, mas com nervuras saindo de uma central. Então, esse tipo de folha é de dicotiledônea. As sementes já possuem 2 cotilédones, duas fontes de reserva para o desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, poderia ser o feijão, a ervilha, o amendoim. Então, a gente vê esses 2 cotilédones facilmente. Então, exemplo: feijão, amendoim, soja, pau-brasil, ipê, peroba, mogno, cerejeira, abacateiro, acerola, roseira, pereira, da pera, né? Macieira, algodoeiro, café, margarida, cactus e vitória régia. Tudo isso são dicotiledôneos. E para finalizar, eu trouxe aqui então um paralelo entre dicotiledônea e monocotiledônea. Na monocotiledônea, ela tem o número de cotilédones na semente é 1 cotilédone, na dicotiledônea 2 cotilédones. O tipo de nervação foliar. Na dicotiledônea, né, reticular assim, na monocotiledônea, nervuras paralelas. A distribuição de vasos no caule, na dicotiledônea, eles estão assim, dispostos em círculo. Na monocotiledônea, os feixes estão difusos, dispersos por todo o caule. O tipo de raiz na dicotiledônea é uma raiz central, pivotante ou axial, que depois se ramifica. Na monocotiledônea, é uma fasciculada ou cabeleira, então não tem uma central. E as flores da dicotiledônea são tetrâmeras, pentâmeras ou múltiplos, né? Eu mostrei também com 2 pétalas, ou então com múltiplos de 2, 4 ou 5. Na monocotiledônea, nós temos a flor trímera, ou múltiplos de 3. Aqui, por exemplo, 6. Pessoal, então é isso. Essa aula era para falar sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Ótimos estudos para vocês!